Alguns outros tópicos importantes se referem aos produtos, especificamente, né? Toda piscina, todo espaço terapêutico, eles precisam ter um manual de treinamento. Então, ele precisa ter um manual, por exemplo, de segurança, manual de utilização do espaço, um manual para higienização, manutenção, limpeza, né? Da piscina em si, mas também dos materiais que estão ali no entorno e que são utilizados durante as atividades dentro da piscina. E todas as pessoas envolvidas nesse ambiente precisam ser treinadas, elas precisam estar capacitadas para atender todas as necessidades daquele espaço terapêutico, desde a limpeza, a higienização, a manutenção do espaço em si, como, por exemplo, medidas de primeiros socorros, né? Porque os acidentes podem acontecer e com uma certa frequência eles acontecem, e aí é importante que o fisioterapeuta, junto com a equipe, tenha esse treinamento, tenha esse conhecimento. Não é objeto dessa disciplina nós falarmos desse treinamento específico, mas sempre que qualquer fisioterapeuta for abrir uma clínica ou trabalhar em uma, ele precisa passar obrigatoriamente por esse treinamento. Ele precisa receber um certificado de treinamento, especialmente de segurança, mas também de manutenção, tanto dos materiais e os equipamentos que são utilizados, mas também das salas de conservação, tá? As máquinas precisam ser, as pessoas precisam ter treinamentos tanto para ligar quanto para desligar em qualquer circunstância. Então, por exemplo, os produtos, a área de armazenamento tem que ser uma área dedicada exclusivamente para guardar, né, para poder deixar os equipamentos ali. Então é importante, por exemplo, embora seja comum isso acontecer, não deixar os materiais, né, os equipamentos que são utilizados na piscina empilhados sobre o deck, por exemplo, porque eles podem acumular fungos, bactérias e isso causar algum tipo de doença infecto-contagiosa para as pessoas ali que são usuárias, tanto os terapeutas quanto os pacientes e até mesmo a equipe responsável pela limpeza. Então, um dos cuidados importantes é secar, inspecionar e higienizar diariamente e deixar esses materiais guardados de forma suspensa, não apenas é, entulhados, né, empilhados ali sobre o deck. Embora isso seja comum, nós vamos encontrar piscinas diferentes e que é, estarão ali com essas características, infelizmente. Bom, agora, especificamente sobre a manutenção, eu queria comentar com vocês como que nós realizamos a manutenção da piscina, do espaço, a limpeza, a higienização da piscina em si, para evitar, por exemplo, essa contaminação, né? Principalmente por fungos, que é um dos problemas mais comuns relacionados à utilização da piscina. Nós temos três técnicas de manutenção do ambiente aquático, né, da piscina. O primeiro deles é a salinização. O que é a salinização? É adicionar sal na água para que esse sal se transforme em cloro. E a gente já sabe que o cloro ele tem ação fungicida. Entretanto, não basta a gente ir lá e jogar, né, uma quantidade específica de sal na água e aguardar ele executar essa função. É necessário fazer a introdução, a instalação de um equipamento de uma célula eletrolítica. Essa célula vai transformar o sal em cloro por meio de um processo químico chamado eletrólise. Entretanto, o fisioterapeuta que decidir por uma piscina salinizada, uma manutenção por salinização, ele precisa já definir isso na fase de planejamento da piscina. Por quê? Essa célula eletrolítica, ela é instalada nos encanamentos da piscina. E aí, o sal ele é adicionado em um local específico em que as pessoas vão ter, que as pessoas não têm acesso a essa área. Então, quando o técnico lá da manutenção, por exemplo, ele adiciona o sal ali, ele
essa célula eletrolítica vai transformando esse sal em cloro e libera somente o cloro para a água ali em que as pessoas estão utilizando, que as pessoas estão imersas. Então, por exemplo, uma orientação é que deve se colocar de 4 a 5 gramas de sal por litro de água na piscina. Então, para cada litro de água, né, geralmente as piscinas têm 50 mil litros, 40 mil litros, 30 mil litros de água, então você multiplica esses 1.000 litros aí por 4 a 5 gramas. E aí isso vai fazendo a higienização da piscina constante. Qual que é a vantagem que é mais interessante, né, que as pessoas percebem na salinização? É que ela deixa uma sensação mais leve, porque a quantidade de cloro que era liberada não passa, né, não fica acumulada na superfície da pele. Então a gente tem uma sensação menos pegajosa, né, mesmo ficando mais tempo na piscina. Uma outra vantagem é que ela é de baixíssimo custo de manutenção. O que precisa depois que faz a instalação? Apenas adicionar o sal, né? E vez ou outra fazer uma limpeza específica nos encanamentos e no armazenamento ali desse sal, e até mesmo na piscina, né? Mas o custo é muito baixo comparado com os outros métodos. Uma outra vantagem para os usuários é que não causa irritação na pele, no couro cabeludo, nos olhos, que é uma queixa bastante comum de quem fica ali longos períodos na piscina, ok? Da mesma forma que os demais, combate as bactérias, algas e micro-organismos, é um método ecologicamente correto e as pessoas não têm a sensação de sal, elas não conseguem perceber a sensação de sal igual acontece, por exemplo, na água do mar. Por qualquer aventura, por qualquer motivo, não precisa de interromper o uso da piscina para fazer a higienização, a manutenção. Por quê? Uma vez adicionado a quantidade específica de sal, a piscina pode continuar sendo usada ali continuamente, 24 horas se for preciso. Então não precisa de interromper. E a última vantagem, né, é que ela não tem um cheiro tão forte quanto os outros métodos. Porém, desvantagem, né? Como se trata de duas substâncias, né, o sódio e o cloro, NaCl, essas duas substâncias, quando liberadas na água em contato com H2O, elas deixam o ambiente mais oxidante. Então, qualquer equipamento cujo material seja feito de ferro, de aço ou alumínio, ele é facilmente oxidável, né? Então, por exemplo, nós utilizamos a esteira subaquática, uma bicicleta subaquática, às vezes alguns materiais específicos que é feito de ferro, de aço ou de inox e que a gente precisa introduzir na piscina, eles são facilmente corrosivos, né? Então eles sofrem esse processo aí de oxidação quando se tem uma piscina com a manutenção por salinização, ok? Outra desvantagem, que na verdade não é uma desvantagem, é que requer habilidades específicas para instalação, mas lá na fase de planejamento. Então não é uma equipe de, de construção civil comum que vai fazer essa instalação. Precisa de uma equipe específica, né, capacitada para essa instalação desse material, dessa célula eletrolítica, ok? O outro processo de manutenção que existe é a ionização. Como é que é feito esse processo de ionização? Libera-se, né, um processo elétrico, como a salinização. Esse é um processo também elétrico de transformação do oxigênio do ar e da água em ozônio. Esse ozônio vai ter a função fungicida, bactericida, igualzinha à salinização. Só que diferente da salinização, utiliza cloro. Na ionização, utiliza o ozônio. Qual que é o funcionamento, né? Na fase de planejamento da piscina, precisa ser instalada essa célula eletrolítica dentro da tubulação da piscina. Então, isso é importante desde o início.
As vantagens, de todas elas, a ionização tem as melhores vantagens. É menos agressiva à pele, para os olhos, para o cabelo, né? Não deixa tão irritável, não deixa tão é, pegajosa, né? O produto não se acumula no tecido. Muito, muito importante, porque evita a transmissão de doenças infecciosas, como a micose, que é a mais comum de todas elas, né? A manutenção é muito simples, rápida, com cloro, muito mais rápida, né, que o cloro. A água fica aquela água mais cristalina, mais atraente, ela fica mais é, palatável de visualizar, de imergir, tá? Ajuda muito na proteção contra raios ultravioletas, que é um problema comum das piscinas com cloração ou com salinização, porque essas piscinas geralmente têm uma incidência de luz direta, isso acentua, né, os raios ultravioleta e, assim como todas as outras, né, ajuda muito no combate das sujeiras da piscina, os bronzeadores, os óleos, as maquiagens, suor, urina, vírus, bactérias e outros, inclusive de coliformes fecais, muito importante. E também, como a salinização não deixa um cheiro tão forte. Qual que é a desvantagem? Da mesma forma, deixa a água mais oxidante e requer um cuidado específico, né, dentro da piscina. Assim como a salinização, precisa de uma equipe específica para fazer a instalação e manutenção do equipamento lá na fase de planejamento da piscina. Infelizmente, a ionização não elimina totalmente a necessidade do uso de cloro. Algum uso de cloro, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, deve ser feito mesmo com o processo de ionização, numa quantidade muito inferior ao uso comum do cloro. Então, essa desvantagem torna o processo de ionização menos vantajoso, né, em relação, por exemplo, à salinização e à cloração. Por último, a última opção que nós temos de manutenção da piscina é a cloração. A cloração é aquela que nós todos frequentamos clubes, piscina em casa ou é, até mesmo de ambientes específicos, né, como um ambiente aquático, é a que é a mais comum, que é a mais usual, que é a mais fácil, mais barata. Que é a cloração, que é a adição de uma solução clorídrica, né, do cloro em si, que vai se dissipar ali no meio aquático, vai liberar o cloro, e esse cloro é que ajuda no combate às bactérias, fungos e os coliformes fecais, a urina, suor, né? Todas essas substâncias liberadas pelo corpo ali imergido. A vantagem é a mais comum, mais popular, mais trivial, né? Mais conhecida também. Isso facilita que qualquer pessoa faça a manutenção de uma forma muito tranquila, né? A cloração, ela exige ali em torno de 1 hora de interrupção da piscina, o que é relativamente rápido, né? Então, se tiver uma bomba de circulação ali dentro da piscina, isso favorece ainda mais a dissipação desse cloro na, ali na piscina. É uma opção de baixo custo e ela é compatível com todas as bombas da piscina. E a vantagem é que ela não oxida. Então, a cloração, são as maiores vantagens de se tê-la, né? E as justificativas por que ela é tão popular. Porém, as suas desvantagens devem ser consideradas e muito pelos fisioterapeutas. Por quê? Diferentemente dos outros, da salinização e da ionização, a cloração é aquela que mais causa irritação na pele, nos olhos, no cabelo, principalmente para quem fica mais tempo, como é o caso do terapeuta, né? Causa um cheiro forte na piscina, o que pode causar dor de cabeça, enxaqueca, né? As pessoas queixam muito disso, e isso pode ser um motivo, por exemplo, da não adesão dos usuários, dos pacientes ao ambiente aquático, então isso pode ser uma grande desvantagem. E quando aplicada erroneamente, né, aplicada uma superdosagem,
Isso tem efeitos muito graves e importantes, embora nem sempre percebíveis rapidamente. Esses danos podem comprometer pulmões, rins, fígado, sistema nervoso, pode causar corrosão na boca, garganta, esôfago, estômago quando inalado, né? Então, por exemplo, nós podemos ali no espaço terapêutico ter pessoas com diferentes condições cognitivas e crianças, por exemplo, e que ela pode fazer a, a ingestão da água da piscina, e se a ingestão tiver com uma superdosagem de cloro, então causar esses danos na, naquele usuário. Entretanto, essa não é uma situação comum, corriqueira, né, no dia a dia do clínico, e quando acontece, nem sempre esses problemas aparecem de imediato, porque precisa de dosagens muito altas para detectar danos específicos. Mas para os fisioterapeutas, né, os profissionais que ficam ali, que lidam nesse ambiente por longos períodos do dia, por muito tempo do ano, né, e tem profissionais que dedicam até mesmo uma vida, 30, 40 anos com reabilitação aquática, isso a longo prazo pode causar problemas graves nessas pessoas. Então, é de se considerar não ter a cloração e sim a salinização ou ionização no ambiente aquático. Ela precisa, né, a cloração de uma manutenção frequente, de preferência diário, né, e durante a manutenção a piscina precisa ser interrompida. Por último, eu vou mostrar um vídeo em seguida para vocês dos equipamentos mínimos que são necessários para a segurança do ambiente aquático. São eles o estojo de primeiros socorros, que toda clínica, todo espaço terapêutico precisa ter para atender qualquer demanda dos usuários. Precisa ter um sistema de alarme, e esse sistema de alarme que capte qualquer movimento abrupto e que ele esteja próximo das pessoas que podem acionar a qualquer momento de uma forma fácil, né? E acionar equipes que estão fora da piscina, por exemplo, outras pessoas. E também é necessário ter os materiais de resgate, que são esses aqui, né? O bastão, o cajado, o tubo, a corda, o colar, a prancha. Todos esses equipamentos aqui devem obrigatoriamente ter disponível devem estar disponíveis no ambiente aquático terapêutico. Então, a piscina precisa obrigatoriamente ter esses equipamentos.